Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para melhor compreensão do conteúdo, iremos dividir o tema em 3 blocos. No bloco 1, nós vamos conversar sobre o 13º salário, começando pela natureza jurídica dessa verba, que é um ponto clássico de prova e que você precisa dominar com segurança. Vamos pensar juntos. Quando falamos em 13º salário, do que estamos falando na prática? Estamos falando de um valor que o trabalhador recebe todo ano, normalmente no fim do ano, como resultado direto do trabalho que ele prestou ao longo dos meses. Não é um presente do empregador, não é um prêmio por bom comportamento e nem algo eventual. É um direito garantido em lei. Juridicamente, o 13º tem natureza salarial. Isso significa que ele é salário, mesmo sendo pago de forma diferente do salário mensal. Ele nasce do contrato de trabalho e da prestação de serviços. A cada mês trabalhado, o empregado vai construindo esse direito. Dá para perceber isso no dia a dia. Quem trabalha o ano inteiro recebe o valor integral. Quem trabalha menos meses recebe de forma proporcional. Isso já mostra a ligação direta com o salário. Essa natureza salarial é muito importante, porque ela gera reflexos. O 13º integra a remuneração para vários efeitos legais e sofre incidência de contribuições previstas em lei. Em prova, muitas vezes a banca tenta confundir, dizendo que se trata de verba indenizatória. Quando você ouvir isso, já acende o alerta. 13º é salário. Pense em um trabalhador comum, que recebe todo mês pelo seu trabalho. Mesmo que ele só receba o 13º no fim do ano, esse valor foi sendo formado mês a mês. É como se uma parte do salário ficasse reservada para ser paga depois. Por isso, dizemos que é salário diferido no tempo. Guarde bem essa ideia, porque ela serve de base para todo o resto do tema. Entendendo a natureza jurídica, fica muito mais fácil compreender como ocorre o pagamento e quando ele é proporcional. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar no próximo bloco. Vamos seguir juntos. Bloco 2. Agora que você já entendeu que o 13º tem natureza salarial, vamos avançar com calma e conversar sobre a forma de pagamento. Aqui é onde muita gente se confunde, mas no dia a dia isso é mais simples do que parece. A lei permite que o 13º seja pago em 2 parcelas, e isso é muito comum. Normalmente, a primeira parcela é paga até o fim de novembro. Essa primeira parte corresponde à metade do salário do empregado. É como um adiantamento. Já aconteceu com você ou com alguém próximo de receber essa metade no fim do ano e usar para organizar contas ou planejar despesas? É exatamente essa a lógica. A segunda parcela é paga até o dia 20 de dezembro. Nela acontece o ajuste final. É nesse momento que entram os descontos legais, como a contribuição previdenciária e, quando for o caso, o imposto de renda. Por isso, muitas vezes o trabalhador percebe que a segunda parcela vem menor. Isso não é erro, é aplicação da lei. Existe ainda uma situação bem comum no cotidiano. O empregado sai de férias e pede para receber a primeira parcela do 13º junto com as férias. A lei permite isso, desde que o pedido seja feito no prazo correto. Assim, a pessoa recebe parte do 13º antes mesmo de novembro. Mas atenção, a segunda parcela continua sendo paga em dezembro normalmente. Outro ponto importante: se o contrato de trabalho termina antes do fim do ano, o 13º não desaparece. Ele será pago de forma proporcional junto com as verbas rescisórias. Isso já nos leva naturalmente ao próximo assunto. Perceba como tudo faz sentido quando você olha para a lógica do tempo trabalhado. Trabalhou mais meses, recebe mais. Trabalhou menos meses, recebe menos. E é exatamente essa lógica que nós vamos aprofundar agora, falando das hipóteses de proporcionalidade do 13º salário, que são muito exploradas em prova. Bloco 3. Chegamos ao último bloco e agora vamos falar com calma sobre as hipóteses de proporcionalidade do 13º salário, que são muito exploradas em prova. A regra principal é a seguinte: o 13º é devido na proporção de 1/12 da remuneração por mês trabalhado no ano. E aqui vem um detalhe essencial.
Considera-se mês completo aquele em que o empregado tenha trabalhado pelo menos 15 dias. Esse ponto é clássico em concurso. Vamos imaginar uma situação bem comum. Uma pessoa é contratada no começo de março. Ela não trabalhou janeiro nem fevereiro. Nesse caso, ela não vai receber o 13º integral. Ela vai receber apenas a parte correspondente aos meses em que trabalhou, de março a dezembro, desde que em cada mês tenha trabalhado pelo menos 15 dias. Simples assim. Essa proporcionalidade também aparece quando o contrato de trabalho termina antes do fim do ano. Se o empregado é dispensado, pede demissão ou tem o contrato encerrado por qualquer motivo, ele recebe o 13º proporcional aos meses trabalhados naquele ano, junto com a rescisão. E os afastamentos, como ficam? Nos afastamentos em que há benefício previdenciário, o empregador paga o 13º proporcional ao período efetivamente trabalhado, e a Previdência Social paga a parte correspondente ao tempo de afastamento, conforme a legislação em vigor. Esse detalhe costuma aparecer em provas mais específicas. Nos contratos por prazo determinado, a lógica é a mesma. O 13º é devido de forma proporcional ao tempo de duração do contrato. Não existe exceção. Trabalhou, adquiriu o direito proporcional. Então, sempre que pensar em 13º salário, organize o raciocínio em 3 pontos: natureza salarial, forma de pagamento e proporcionalidade conforme o tempo de serviço. Se você dominar isso, estará muito bem preparado para encarar qualquer questão sobre o tema. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.